Bate-Papo Literário. Apoio Cultural. Zuma Cabeleireira. O salão de beleza para toda a família. Academia Toia. Há 40 anos em movimento. E Asig. Você, cidadão do mundo. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. Em uma de suas últimas entrevistas, o poeta Carlos Drummond de Andrade falou sobre a crônica de jornal, ofício a que se dedicou desde 1920. Na entrevista, ele disse o seguinte: eu considero o meu ofício de cronista o de uma espécie de palhaço que dá cabriolas, faz saltos, faz molecagens, para distrair um pouco o leitor comum. O cronista é realmente o homem que diverte os outros. E para falar sobre a crônica, gênero textual que Machado de Assis usava no século XIX para criticar o governo, falar da vida cultural da cidade e fofocar sobre a corte, o Bate-Papo Literário tem a honra de receber o escritor Dionísio da Silva, membro da Academia Catarinense de Letras, da Academia Brasileira de Filologia e único escritor catarinense eleito para a Academia das Ciências de Lisboa, na qual tomou posse em 2017. Romancista, ensaísta, cronista e contista, Dionísio é autor de 34 livros, foi cronista das edições impressas do Estadão, Jornal do Brasil, da revista Época e da revista Veja Digital. Publicou semanalmente por 25 anos colunas de etimologia na revista Caras e desde 2011 redige e apresenta o programa Sem Papas na Língua, na rádio Band News. Dionísio palestrou recentemente no curso Educação e Diversidade, Crônicas para Exercer a Empatia, idealizado pela escritora Cissa Amoroso, sua conterrânea de Siderópolis. Cissa é a nossa outra convidada de hoje e está aqui para falar de seu curso de crônicas que está realizando durante os meses de maio e junho, junto à Secretaria de Educação de Criciúma, e também para falar do lançamento de seu livro Crônicas para Exercer a Simpatia. Dionísio e Cissa, sejam muito bem-vindos ao Bate-Papo Literário. É um prazer recebê-los aqui. Muito obrigado. Saúdo a você, Renata querida, minha querida Cissa, minha conterrânea de Siderópolis, mão que balança o berço. Muito bom, Cissa, você também, seja muito bem-vinda. A Cissa já conhece o Bate-Papo Literário já há algum tempo, né, Cissa? Eu te acompanho, uma boa tarde a todos. Dionísio, é um prazer estar aqui contigo de novo. Renata, a gente está sempre se vendo por aqui, né, pelo menos as reuniões que a gente está fazendo. Sim. Bom estar de novo aqui. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de perguntar para vocês de onde surgiu essa amizade. Essa amizade é uma amizade literária? Foi por causa da cidade? Ou vocês se conheceram depois? Conta pra gente, Dionísio. Olha, a Cissa foi quem começou, porque ela que começa tudo. Para começar, é a mulher que começa tudo. Às vezes a gente pensa que é a gente, né? Mas quem começa é a mulher. E a Cissa sempre teve uma atenção carinhosa com as coisas de Siderópolis, e as pessoas de Siderópolis, e a gente de Siderópolis, e ela é uma escritora que sempre olhou ao redor, a Santa Catarina, o Brasil, sempre deu atenção aos seus conterrâneos e aos seus contemporâneos, né? Ô Cissa, e o Dionísio é um orgulho, eu acho que para Siderópolis e também para Santa Catarina, porque ele representa aí a cidade, o estado, pelo Brasil e fora do Brasil também, né, literariamente falando. Quando a gente fundou a Academia de Letras e Arte de Siderópolis, foi o primeiro nome que a gente pensou em convidar para participar. Não como acadêmico, mas como presidente de todos os acadêmicos. Por isso que ele é presidente de honra da academia. Que bacana. Aí, em 2009, ele veio em Criciúma dar uma palestra na Feira do Livro. Eu entrei em contato com ele, marcamos um encontro no hotel, fui buscá-lo. E aí começou uma grande amizade com o pessoal da academia. A gente foi jantar juntos, tomar um bom vinho, que ele não esquece até hoje do lugar que a gente foi. Quando ele vem, ele quer ir lá de novo. Então, foi um grande encontro, foi uma noite maravilhosa
com troca de livros, a gente trouxe livros para ele, conversou, e para nós começamos a academia muito mais animados, com a presença dele e o apoio dele por ser sideropolitano, né? E por apoiar a nossa academia. Bom, eu tive o prazer de participar desse curso que a Cissa está organizando, que fala de crônicas, né? Que é um gênero que eu já produzo aí há mais de 10 anos, e de ver o Dionísio falando um pouquinho também da sua produção de crônicas, que é uma produção de, meu Deus, acho que de 25 anos para mais. Como é que é essa tua trajetória aí? É claro que eu sei que é como romancista, cronista, contista, ensaísta. Conta um pouquinho da sua trajetória para a gente, Dionísio. Olha, Renata, a Cissa não pode esquecer que aproveitaram para me chamar para essas homenagens muito comoventes e me deram um porre lá numa adega, né? Aproveitando que eu me chamo Dionísio, trouxeram vinho. Eu me lembro que o Ronaldo Davi descobriu e me mostrou no outro dia a casa em que eu tinha nascido. Foi muito emocionante. E quanto à trajetória, Renata, eu queria dizer só 2 coisinhas que gostaria de manter a reforma agrária para ouvir a Cissa a esse respeito. Quanto a mim, dá-se o seguinte: eu sempre gostei de escrever, assim, desde a adolescência profunda. Eu me lembro de ter feito diários como se fosse uma mocinha lá escrevendo diários românticos, porque eu lia os românticos desde muito cedo, né? Muito cedo, que eu digo, é assim, 13, 14 anos, ainda no seminário de Tubarão. De São Ludgero, não me lembro de ter escrito alguma coisa com essas leituras. Eu estudei em São Ludgero em 1960, em Jacinto Machado, de 56 a 1960, também. Mas quando eu comecei a estrear, assim, como cronista e não pago, escrevendo por gosto, quando eu achava que, se fosse possível, seria melhor sempre escrever sem aquela obrigação dos horários, foi quando eu morava no sudoeste do Paraná, e em Curitiba. Escrever pago, eu me lembro que o Paulo Gastal dirigiu o Correio do Povo, me pediu um artigo, eu escrevi muito contente, fiquei surpreso que ele pagou a crônica, fiquei muito surpreso. E daí o Correio Serrano, que era de Ijuí, eu então tinha me mudado para Ijuí nessa época, tinha 20 e poucos anos. O Correio Serrano, que editava em alemão também no passado, editara em alemão, era Die Serra Post, o Correio Serrano, me contratou como cronista, e quem dirigia era o Jefferson Barros. O Jefferson Barros era jornalista que publicava semanalmente comentários de teatro na Veja, de cinema na revista Veja. Se apaixonara por uma gaúcha e saíra atrás dela. E ela foi professora, né? Foi morar em Ijuí, era professora, foi trabalhar na mesma universidade que eu, e o Jefferson chegou na cidade e dirigia esse jornal e nos chamou para trabalhar lá. Agora, era remunerado, mas era pouco. Agora, para concluir essa primeira pergunta aqui, Renatinha, sim, eu queria lembrar o seguinte, né? Você lembrou aí uma trajetória que para os outros pode parecer até divertida, você ter que escrever em média uma crônica por dia. Eu escrevia uma crônica por dia durante muitos anos, um texto, né, por dia, fora os livros e fora da aula. Nossa! Além de dar aula. Era muito texto. Observatório muita coisa. Loucura! Né? Eu que escrevo semanalmente, assim, eu vejo que de vez em quando, poxa, você não tem que contar com a inspiração, é um exercício mesmo, né, Dionísio? O Carlos Heitor Coni, eu tive uma conversa sobre isso com ele. Ele escrevia também quase todos os dias, mas num só veículo, e ele me disse: Dionísio, você, na verdade, qual é o antônimo de pseudônimo, Dionísio? Você pega o seu próprio nome, mas é outro que escreve, né? Porque você faz a coluna da Caras, você faz a coluna da Caras, que é a etimologia, você faz
crítica de imprensa no Observatório da Imprensa, você faz crônica na revista Época, você comenta livros no Estadão, você, na verdade, qual é o antônimo de pseudônimo, Dionísio? Eu disse, olha, só tem um antônimo, é a gente mesmo, né? Que loucura mesmo. Gente, nós vamos ter que fazer um intervalo e na volta eu quero então que a Cissa conte pra gente um pouco desse projeto do livro e do curso, tá bom? Não sai daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e o bate-papo literário de hoje tem a honra de receber os escritores Dionísio da Silva e Cissa Moroso. Dionísio é autor de 34 livros, foi cronista das edições impressas do Estadão, Jornal do Brasil, da revista Época e da revista Veja Digital. Publicou semanalmente por 25 anos a coluna de etimologia na revista Caras e desde 2011 redige e apresenta o programa Sem Papas na Língua na Rádio Band News. Cissa Moroso é autora do livro Educação e Diversidade, Crônicas para Exercer a Empatia e idealizadora do curso de crônicas homônimo que está sendo realizado durante os meses de maio e junho junto à Secretaria de Educação de Criciúma. Dionísio e Cissa vieram falar da crônica, gênero literário difundido no Brasil desde o século XIX, quando Machado de Assis o usava para criticar o governo, falar da vida cultural da cidade e fofocar sobre a corte. Mas antes de continuarmos o nosso bate-papo, quero falar do IASE, onde você aprende vários idiomas de uma maneira fácil e divertida. Vejam só. O futuro do seu filho começa agora. Pensando nisso, o IASE oferece um ensino de idiomas para ele pensar em inglês desde cedo. Professores que fazem acompanhamento individual, cuidando da evolução de perto. Aulas online ao vivo ou presenciais, com limite de alunos por turma para mais interação e um aprendizado mais rápido. Seu filho vai dar um IAS nos desenhos sem dublagens, ler historinhas em outra língua e falar inglês desde pequeno. Dê um IAS no futuro dele agora. Matrículas abertas. IASG, você é cidadão do mundo. Está esperando o que para fazer sua matrícula? Vá logo para a escola que faz você se conectar com o mundo. Vá para o IASG. Voltando então, Cissa e Dionísio, eu vou começar então um bloco com a Cissa, perguntando para ela então sobre esse projeto do livro e também do curso sobre crônicas. Conta pra gente então como é que foi, como é que está sendo, né, Cissa? É muito gratificante esse livro que eu lancei este ano, né? Porque são crônicas que eu escrevo desde 2010, quando comecei a escrever crônicas nos jornais da região, né, no meu blog. E são crônicas para exercer empatia, porque é justamente essa questão da crônica mesmo, de fazer a crítica do tema atual, né? Eu faço a reflexão sobre educação ambiental, que é uma área que eu trabalho muito também, a questão da diversidade, a questão da africanidade, que eu trabalho também. Então, o meu livro, Educação e Diversidade, ele é para os professores trabalharem com os alunos também, o gênero crônico. Então, esse livro eu consegui fazer com o apoio financeiro do projeto, né, do Aldir Blanc, que esse ano Criciúma também, como outras cidades, conseguiram fazer para que os escritores e artistas conseguissem fazer o seu trabalho, apesar da pandemia, né? Então, a minha proposta de contrapartida do livro era dar um curso para os professores, né? Foi uma opção minha, porque eu já fiz isso com outro livro também, porque eu não escrevo só para mim. E a ideia é divulgar o trabalho dos escritores, né? Tanto de Santa Catarina como do Brasil, e o trabalho da gente para ser reconhecido também pelo professor na escola. Então, esse curso de formação para os professores, como eu não sou formada na área de letras, estou trazendo profissionais de letras para conversar com os professores, falar um pouquinho mais sobre o tema de gênero crônica, né? Eu sei escrever, mas não domino o conteúdo sobre a crônica. Não sei escrever também muito bem, claro, preciso ainda me aperfeiçoar muito. E aí você que teve então como primeiro convidado o Dionísio, que falou magistrosamente bem sobre crônica. Eu estava lá e pude presenciar, estava muito interessante a palestra dele sobre o tema. Ô Dionísio, eu tenho uma pergunta que é a seguinte, certamente você conhece o psicanalista que inclusive faleceu recentemente, Conrado Caligares, né, que foi
colunista do Caderno Ilustrado da Folha de São Paulo, e ele tem uma definição muito interessante sobre o ofício do cronista. Ele diz o seguinte: convivo com a exigência de que alguma experiência da semana, um encontro, a leitura de uma notícia ou de um livro tenha uma intensidade que vale a pena ser transmitida. Como nunca sei de antemão qual será a experiência escolhida, a exigência transforma toda a minha vida. Ganho nesse exercício a chance de viver o ordinário da semana como se fosse um extraordinário. Isso acontece com você também? Eu acho essa definição de crônica muito interessante. Conta pra gente. Eu tenho contar do Caligares foi realmente uma grande pessoa, um grande sujeito. Essa Covid está dando essas surpresas desagradáveis, né? Semana passada a gente perdeu também o Fábio Campana, que em 3 dias entre o hospital e a morte, foi uma coisa impressionante, estava bem. Eu tenho uma concepção diferente da crônica. Eu vejo assim a crônica como, sabe, aquelas coisas de taquara, que na minha infância eu vi nos rios de Jacinto Machado, que você pega para pegar peixe, põe no rio. Eu ouvia sempre cova, olha, põe o cova aqui, põe o cova ali. É uma coisa icônica, não é? Um ícone, a boca grande, os peixes vão ali, depois a pessoa vai lá e tira este instrumento, né? Uma espécie de peneira de taquara. Eu acho que o cronista é isso, ele põe aquilo ali no rio, enche de peixes, tem dia que dá muito, tem dia que não tem nenhum, e daí ele tem que inventar o peixe, e tem dias que tem um peixe. Eu estava conversando com o Walter Galvani certa vez, que o Walter Galvani, apesar de não se falar dele no Brasil, é um gaúcho que se fala pouco, eu acho. Ele ganhou o Prêmio Caso das Américas com um livro chamado Nau Capitânia. Eu dizia, Galvani, qual é o que é a crônica para você? E daí contei essa imagem. Ele falou, para mim, eu pareço uma gaivota, Dionísio. Eu mergulho e tenho que voltar com o peixe na boca. Assim que tem que trazer um assunto, né? Você tem que ter um assunto, e às vezes os dias são pródigos em assuntos, né? Outros dias, tem dias assim, bem vazios. Eu me lembro de uma conversa do Borges com o Sábato, que o Borges dizia para o Sábato, não tinha que sair jornal todo dia, tem que sair só no dia que tem assunto que mereça o jornal. E o Sábato, eu me correspondi com o Sábato, né, com o Ernesto Sábato durante alguns anos, e o Sábato disse, olha, Borges, a gente nunca sabe qual o assunto vai ser principal. Só depois que passar o tempo pesquisando o jornal é que a gente vai saber. É verdade. E assim, realmente tem dias que não dá. E eu acho que assim, nessa época de pandemia está bem complicado, porque parece que você não consegue sair sempre dos mesmos assuntos. Eu sinto isso. Você sente isso ao escrever, Dionísio? Sim, eu tento fugir, ou então exorcizar, né? Porque eu sempre gosto de fazer assim o par bênção e exorcismo, e às vezes eu brinco quando encontro meus amigos que são mais ligados assim à religião, né? Ou são mais ligados do que eu. O Frei Beto diz, o Dionísio, eu não sei se o Dionísio é um caso de bênção ou de exorcismo. Eu acho que os assuntos são assim, porque às vezes a gente tem que ser inconveniente, tem que ser herético, tem que desagradar na crônica, né, Renata? A Cissa também certamente tem o que dizer a esse respeito. E eu gostaria de lembrar o seguinte, que pouca gente fala, mas eu gosto da conversa clara, é a conversa clara que garante o trato justo. O escritor, o cronista hoje, ele como o Brasil está muito dividido, os textos dele são amados por uns e detestados por outros. É muito difícil você escapar deste dilema. Quem como a gente sempre escreveu é muito difícil escapar disso, não é? Então, tem o Nelson Rodrigues que diz, né, toda unanimidade é burra. A gente vai ter que fazer mais um pequeno intervalo e a gente volta já já.
Olá, estamos de volta e o bate-papo literário de hoje tem a honra de receber os escritores Dionísio da Silva e Cissa Moroso. Dionísio é autor de 34 livros, foi cronista das edições impressas do Estadão, do Jornal do Brasil, da revista Época e da revista Veja Digital e publicou semanalmente por 25 anos colunas de etimologia na revista Caras e desde 2011 redige e apresenta o programa Sem Papas na Língua na Rádio Band News. Cissa Moroso é autora do livro Educação e Diversidade, Crônicas para Exercer a Empatia e idealizadora do curso de crônicas homônimo, que está sendo realizado durante os meses de maio e junho junto à Secretaria de Educação de Criciúma. Dionísio e Cissa vieram falar da crônica, gênero literário difundido no Brasil desde o século XIX, quando Machado de Assis o usava para criticar o governo, falar da vida cultural da cidade e fofocar sobre a corte. Voltando então, eu gostaria de perguntar para Cissa sobre esse livro que é Crônica para Exercer a Empatia. Ele tem um tema específico, Cissa? Então, antes de falar do meu livro, eu quero falar uma frase de um escritor muito famoso, que eu gosto muito, que ele diz assim, ó: o escritor é lenha da sua própria fogueira, uma frase do Dionísio. Né? Então, a gente estava falando antes que às vezes a gente pode agradar ou não, né? Sim. A gente pode até queimar a gente mesmo com as nossas palavras, né? O nosso escrito são pensamentos nossos, são coisas do dia a dia, são nossas opiniões. Nem sempre é a opinião de alguém, né? Ou de algumas pessoas. E por isso que o livro, ele fala em exercer a empatia, que é uma coisa que nós estamos precisando tanto ultimamente, né? Essa questão que está acontecendo, a pandemia, a questão política, são muitas opiniões, né? Tem gente do lado direito, gente do lado esquerdo, gente em cima do muro. Então, assim, ó, as pessoas têm vários pensamentos. Tem muita gente lendo, mas muita gente escrevendo bobiça também, escrevendo coisas que a gente não quer ler, né? Então, a gente, como escritor, a gente tem que escrever a verdade, né? É a nossa opinião, mas sempre dentro da verdade, sempre dentro da questão da educação, que a gente é professor, a gente não pode escrever coisas sem conhecimento técnico ou sem conhecimento de causa, né? Então, eu acho que o livro, ele traz crônicas com assuntos polêmicos, mas muito verdadeiros e muito presentes na vida do dia a dia do professor, do escritor e das pessoas que gostam de ler, né? Por isso que as crônicas são lidas, porque elas têm esse tom de reflexão, às vezes tem um tom de humor. É um gênero que eu gosto muito, né? Eu sempre gostei de escrever, por isso que eu leio também os escritores que escrevem crônica. Renato escreve muito bem toda semana, o Dionísio sempre escreveu muito bem, sempre li tudo que ele escreve, né? Eu gosto muito de ler escritores que têm esse pensamento nessa mesma linha que eu tenho, né, de reflexão. E eu acho interessante porque a crônica, ele é um gênero basicamente de jornal, né? Então, num dia você está lendo, no outro dia o jornal está ali para o cachorro fazer xixi em cima, né? Bem descartável, vamos dizer assim. Mas, por outro lado, ele é um livro que conta o cotidiano de uma cidade, de um país ou até de um bairro, enfim, para as outras gerações, né? Uma maneira de você contar ali o micro, né? O cotidiano. O que você acha, Dionísio? Eu acho que, em primeiro lugar, vocês duas trocaram o batom da semana passada, quando eu estava vendo vocês, para agora. Assim, os telespectadores já vão sabendo que eu vivo de detalhes assim para escrever e arrumar o cabelo diferente. Já os homens, ninguém nota se a gente mudou o cabelo, porque a gente só põe o pente para arrumar o cabelo, né? Mas olha, Renata, fora de qualquer assim. Ô Dionísio, então deixa eu né? só, vou interromper um pouquinho para dizer que eu também percebi que você trocou a sua gravata borboleta, tá? Não falei nada, mas eu percebi. Aqui estamos em 3 cronistas, né? Então um está observando o outro, é tudo escorpião de bote armado, a cata de assuntos, né? De temas, e as coisas são assim, fornecem temas, certos detalhes fornecem temas. Mas olha, Renata e Cissa, no meio dessa emoção de falar assim na minha terra, né? Para a gente da minha terra, eu fico pensando,
que a fofoca é uma prova de solidariedade, o cronista é um fofoqueiro, e como lembrava muito bem a Cissa, a gente às vezes agrada, às vezes desagrada, mas não se pode consultar previamente o leitor para dizer, olha, você vai gostar disso que eu vou escrever, o que eu já escrevi, porque é uma garrafa jogada ao mar. Você escreve e você não sabe quem é o seu leitor. A gente não pode pensar no leitor quando escreve, porque não tem como pensar. Imagina, mesmo que seja um jornal de pequena tiragem, é muita gente. Eu escrevi nos maiores jornais do país, a revista Caras, por exemplo. Eu não sabia se eu ia ser lido pela empregada que estava arrumando a casa, lá no cabeleireiro, enquanto ela esperava a vez dela, ou se ela estava fazendo um descansinho em casa e lia a coluna ali, ou se era um desembargador, um ministro do Supremo Tribunal que estava lendo, porque eu tinha leitores de todo tipo. Então, o que eu fazia? Só para dar um exemplo, Renata, para realmente fazer uma confidência, não é? Eu escrevia de um modo que aquela empregada doméstica pudesse entender que aquele trabalhador que não teve tempo de ficar na escola ou foi impedido de ler um texto mais sofisticado pudesse entender. Nas aulas também, nas entrevistas, eu tenho preocupação de ser entendido por todos. Sabe ler e escrever? Sim. Sabe ler? Vai entender os meus textos. Pronto. Gente, olha só, voa o programa, é uma pena porque eu ficaria aqui por horas conversando com vocês sobre crônica e sobre outros assuntos literários, mas infelizmente a gente está terminando. Eu queria muito agradecer a participação da Cissa e do Dionísio, desejar muito sucesso para o Dionísio, que eu sei que ele lançou um livro agora recentemente, seu 34º, eu acredito, né? E também para a Cissa, para o curso que ela está agora fazendo de crônica, que está sendo muito interessante. Parabéns e sucesso para vocês dois. Tchau para você, pode despedir. A Cissa falou pouquinho, tem que tirar a minha palavra, tem que gravar de novo, Renata, e inserir a Cissa, só ela, um pouco. Eu gosto mais de escutar do que falar. Obrigada, viu? Um beijo para vocês, tudo de bom. Obrigado, Renata. Obrigado. Tchau. Tchau. E eu conversei hoje com os escritores Dionísio da Silva e Cissa Moroso. E o Bate-Papo Literário está no ar aqui na Unisul TV. Se você não conseguiu assistir o programa inteiro ou gostaria de assistir novamente, ele vai estar disponível no programa do YouTube chamado Bate-Papo Literário. Vai lá e inscreva-se. Queria muito agradecer a companhia de vocês. Espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá! Bate-Papo Literário. Apoio Cultural. Zuma Cabeleireira. O salão de beleza para toda a família. Academia Toia. Há 40 anos em movimento. E Asis, você cidadão do mundo.